Ela limpava a casa quando ouviu a esposa do patrão planejar um assassinato. O que fez depois surpreendeu a todos. Lourdes já conhecia cada canto daquela casa como a palma da própria mão. Há mais de 5 anos, era ela quem acordava antes do sol nascer para preparar o café, organizar a rotina dos outros funcionários e garantir que tudo estivesse impecável antes mesmo que os patrões abrissem os olhos. A mansão era enorme, com detalhes dourados nos móveis, janelas grandes com cortinas caras e um silêncio elegante que deixava tudo ainda mais tenso. Mas Lourdes não reclamava. Ela fazia seu trabalho com dedicação, mesmo recebendo olhares frios e comentários maldosos da mulher que deveria ser sua chefe direta. Fabiola nunca teve paciência para Lourdes. Desde o primeiro dia em que a viu, pareceu ter implicado com cada gesto da funcionária. Criticava o modo como ela dobrava os guardanapos, reclamava do barulho da vassoura no chão de mármore e já chegou a repreender Lourdes apenas por andar depressa demais pelos corredores. "Você acha que está correndo de quê? Vai tropeçar e quebrar minhas coisas", ela disse certa vez, sem se importar que Lourdes estivesse apenas tentando terminar as tarefas no prazo. Mesmo assim, Lourdes abaixava a cabeça, pedia desculpas e seguia com o serviço. Sabia que precisava daquele emprego e também que Fabiola era do tipo de pessoa que se sentia melhor diminuindo os outros. Roberto, o marido de Fabiola, era completamente diferente. Sempre tratou Lourdes com educação, elogiava o trabalho dela e fazia questão de agradecer pelas refeições, mesmo quando era só um café com leite no fim da noite. Um homem gentil, com um olhar cansado, mas afetuoso. Aos olhos dele, o casamento ainda era uma prioridade. Era comum vê-lo chegando em casa com flores para a esposa ou planejando pequenos jantares românticos. Ele a observava com admiração e dizia que ela era a mulher da vida dele. Só que Fabiola, sempre tão distante, fingia sorrisos, revirava os olhos quando ele virava as costas e deixava claro, mesmo sem dizer uma palavra, que o carinho dele a incomodava. Lourdes já tinha visto tudo isso, dia após dia. Não dizia nada, mas observava tudo com atenção. Sabia que o casamento dos dois não era tão perfeito quanto parecia nas fotos emolduradas da sala principal. Aquele lugar era uma vitrine e Lourdes era uma testemunha silenciosa dos bastidores. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado. E vamos continuar. Havia algo em Fabiola que Lourdes não conseguia explicar. Uma energia estranha, um desinteresse frio pelo marido e um comportamento cada vez mais imprevisível. Às vezes, Lourdes escutava conversas esquisitas quando limpava os corredores. Fabiola costumava falar ao telefone trancada no escritório, mas nem sempre percebia que a porta ficava mal fechada. Nessas horas, Lourdes diminuía o passo, fingia estar arrumando algo na estante e ouvia palavras soltas, risadas abafadas e frases que não faziam sentido. "Está tudo certo para a semana que vem. Ele vai nem perceber, e com isso a gente resolve tudo." Lourdes ficava inquieta, mas sempre saía de fininho com medo de parecer invasiva. Naquele dia, o sol já estava alto quando Lourdes terminou de passar pano no piso da entrada e foi para a sala de estar. Colocou uma música instrumental de fundo, como sempre fazia para não deixar o silêncio pesar, e começou a espanador nas molduras das fotos. Ouviu Fabiola ao telefone, novamente no escritório. A porta estava entreaberta. Lourdes reconheceu o tom de voz animado e tentou se concentrar na limpeza. Mas uma palavra se repetiu e chamou sua atenção. Fabiola falava o nome Mário com frequência. Ria entre uma frase e outra, com uma leveza que Lourdes nunca tinha visto nas interações entre ela e o próprio marido. "Ele não vai suspeitar de nada", disse Fabiola, em meio a uma risada que soou baixa, mas sarcástica. Lourdes ficou estática por alguns segundos. Sentiu um nó na garganta, mas se obrigou a seguir limpando. Fingiu que não ouviu. Não era da sua conta.
ou talvez fosse, mas ela ainda não sabia exatamente por quê. Naquela mesma tarde, enquanto finalizava os últimos detalhes da arrumação da casa, Lourdes passou pela janela da sala e olhou discretamente para a frente da mansão. Fabíola estava ali, com o celular na mão e um sorriso no rosto. Um carro preto estacionou e ela entrou sem hesitar. O motorista era um homem que Lourdes nunca tinha visto antes. Alto, de cabelo castanho claro e óculos escuros. Os dois pareciam à vontade um com o outro. O carro arrancou e desapareceu na esquina. Lourdes ficou parada por mais alguns segundos, com o pano de prato ainda na mão. O rosto de Fabíola sorrindo daquele jeito e entrando no carro de um estranho se repetia na cabeça dela. Pensou em contar para Roberto, mas e se ela estivesse enganada? E se estivesse vendo coisas onde não havia nada? A única certeza que tinha naquele momento era de que alguma coisa estava muito errada e que talvez aquilo tudo que ela vinha ignorando há tanto tempo estivesse prestes a explodir. Mas, por enquanto, Lourdes apenas voltou ao serviço. Guardou o pano de prato, desligou a música da sala e foi até a cozinha, tentando ignorar o frio que sentia na barriga. No dia seguinte, o sol ainda nem havia se firmado no céu quando Lourdes entrou na cozinha, como fazia todos os dias. Começou sua rotina em silêncio, lavando as xícaras do café da manhã, organizando os talheres e anotando os itens que precisariam ser comprados em breve. Apesar de tudo o que tinha visto e escutado no dia anterior, ela tentava manter a mente ocupada. Repetia para si mesma que talvez estivesse exagerando, que poderia estar tirando conclusões precipitadas. Mas a inquietação não passava, e aquele mal-estar no peito insistia em crescer. No meio das tarefas, ela ouviu risadas vindo do corredor. Fabíola falava ao telefone de novo. Lourdes reconheceu o timbre da voz e parou o que estava fazendo, ainda com o pano de prato nas mãos molhadas. A porta do escritório estava apenas encostada. Lourdes se aproximou devagar, pisando leve no chão frio. Sabia que era errado, mas algo dentro dela gritava que precisava ouvir. Fabíola falava baixo, rindo entre as palavras, mas com clareza suficiente para Lourdes captar trechos que lhe arrepiaram o corpo inteiro. "Hoje à noite será perfeito", disse a voz confiante da patroa. "Ele nunca vai saber. Só precisa colocar na comida dele, como combinado." Houve uma pausa, e depois um riso abafado seguido de mais uma frase seca. "Logo eu vou estar livre e milionária." Lourdes ficou paralisada. Sentia o coração batendo nas têmporas, as pernas formigando, o estômago revirado. Ficou imóvel por alguns segundos, até perceber que precisava sair dali antes de ser notada. Virou-se lentamente e voltou à cozinha, ainda com o pano na mão, mas agora com os dedos trêmulos e o rosto pálido. As horas seguintes se arrastaram com um peso que ela não conseguia explicar. Cada barulho, cada passo, cada olhar pareciam mais pesados. Quando Fabíola finalmente saiu para mais uma de suas idas misteriosas, Lourdes respirou fundo e decidiu fazer algo que nunca havia feito em todos os anos trabalhando naquela casa. Abriu os armários com cuidado, examinando prateleiras que já conhecia de cor, até encontrar o que procurava. No fundo do compartimento dos temperos, atrás de 2 potes de canela, estava um pequeno frasco escuro, com o rótulo rasgado e quase ilegível. Lourdes o pegou com cuidado. O conteúdo era viscoso, escuro, com um cheiro forte e desagradável. Ela não sabia o que era aquilo, mas o instinto dizia que era exatamente o que ela temia. Guardou o frasco no mesmo lugar, exatamente como encontrou, e fechou o armário com calma, tentando manter a respiração sob controle. Durante o resto do dia, Lourdes lutou contra os próprios pensamentos. Queria correr até Roberto e contar tudo o que ouvira e vira, mas a dúvida a corroía. E se ele não acreditar? Pensava. E se disser que estou inventando isso por inveja ou má fé? Também tinha medo de estar entendendo tudo errado e causar uma tragédia ainda maior por engano. Ela sabia que Fabíola a detestava e temia que qualquer acusação fosse vista como vingança pessoal. Mas a sensação de que algo grave estava prestes a acontecer não desaparecia. No fim da tarde, Lourdes escutou o portão da garagem sendo aberto. Era Roberto.
Ele havia chegado mais cedo do trabalho e parecia animado. Trazia flores nas mãos, um sorriso no rosto, e entrou na casa dizendo que tinha uma surpresa para a esposa. Lourdes, escondida entre os utensílios da cozinha, o viu organizando a mesa de jantar com um cuidado que partia o coração. Colocou taças de cristal, velas e arrumou até guardanapos com dobras que ele mesmo tentou imitar, da maneira como Lourdes fazia. Ele queria agradar Fabíola, homenageá-la, reacender algo que nem sabia que havia se apagado. Lourdes o observava e sentia um aperto indescritível. Sabia que aquele jantar tinha tudo para terminar em tragédia, e ainda assim permanecia calada. Sentia-se cúmplice sem querer ser. Pouco depois, Fabíola chegou em casa. Vestia uma roupa elegante, salto alto, maquiagem impecável. Trazia um brilho no olhar que Lourdes nunca havia visto antes, mas que agora parecia carregar outra intenção. Cumprimentou o marido com um beijo no rosto e entrou direto na cozinha. Lourdes fingia cortar legumes quando a ouviu mexendo nas panelas e retirando algo da bolsa. Fabíola abriu a tampa de uma das travessas, despejou o conteúdo do frasco e sussurrou algo que fez Lourdes sentir o corpo gelar. Isso vai ser fácil. A empregada virou-se lentamente e viu a patroa sorrindo sozinha, como quem estivesse vencendo um jogo. Lourdes se afastou, encostando na pia. Seus olhos se encheram d'água, mas não era tristeza, era desespero. Não dava mais para fingir que não estava vendo. Precisava decidir entre manter o silêncio e permitir que algo terrível acontecesse ou enfrentar o medo e tentar impedir que uma tragédia se consumasse. Sabia que, se falasse, poderia perder o emprego, ser humilhada, até expulsa. Mas se não dissesse nada, Roberto talvez não estivesse mais vivo no dia seguinte. Ela respirou fundo, enxugou as mãos no avental e encarou a porta da sala. Pela primeira vez, Lourdes sentia que a responsabilidade em suas mãos não era apenas de manter a casa em ordem, era de salvar uma vida. A mesa estava posta com capricho, velas acesas, pratos alinhados, taças limpas como cristal. Roberto fazia questão de preparar tudo com cuidado, acreditando que aquele jantar seria um momento especial entre ele e a esposa. Ele havia chegado mais cedo, comprado flores e até escolheu a trilha sonora suave que tocava ao fundo. Sorriu ao ver Fabíola entrar na sala, elegante com um vestido escuro e os cabelos presos com perfeição. Ela sorriu de volta, mas o brilho no olhar não era o mesmo que ele lembrava dos primeiros anos de casamento. Lourdes observava a cena com o coração apertado. Sua mão tremia ao apoiar a travessa sobre a mesa. Ela sabia exatamente o que havia naquela comida. Sabia, porque havia visto com os próprios olhos Fabíola despejando o conteúdo do frasco dentro dela, horas antes. Roberto puxou a cadeira para a esposa com delicadeza e depois sentou-se animado, fazendo comentários sobre como aquele dia poderia marcar um recomeço. Lourdes continuava de pé, servindo os pratos com movimentos lentos. Quando a mão de Roberto se aproximou da colher, Lourdes perdeu o controle. A voz dela rompeu o silêncio com força, como se o próprio corpo gritasse por ela. "Senhor Roberto, não coma isso", ela disse com urgência. "Está envenenado. Sua esposa quer te matar." O talher parou a centímetros da boca dele. Roberto congelou. O rosto de Fabíola ficou rígido num instante. Ela se levantou com rapidez, apontando para Lourdes com fúria, e disse que aquilo era um absurdo, que a funcionária estava surtando, que tinha perdido o juízo. "Ela enlouqueceu, está tentando arruinar nosso casamento porque me odeia", afirmou fingindo indignação. Lourdes, com o rosto em chamas e as mãos unidas contra o peito, implorou para que ele a ouvisse só por um instante. "Eu escutei tudo, senhor. Ela planejou isso ao telefone. Disse que hoje à noite seria perfeito, que o senhor nunca ia saber. Disse que só precisava colocar na comida e mencionou o nome dele, Mário. Ela queria ficar livre e milionária. Eu encontrei o frasco escondido no armário de temperos. Um líquido escuro, espesso. Eu juro que estou dizendo a verdade." A voz de Lourdes tremia, mas não por medo. Era a consciência do peso do que dizia que deixava suas palavras carregadas. Roberto olhou de uma para a outra.
Seus olhos passearam entre o prato diante dele e o rosto da esposa. Estava atordoado. Nada daquilo fazia sentido, mas também não conseguia ignorar a forma como Lourdes falava. Era emoção demais para ser mentira. Ele ergueu os olhos para Fabíola e disse calmamente: "Se não há nada de errado, então coma. Apenas uma colher. E a gente encerra essa discussão agora." Fabíola riu de nervoso, chamou ele de louco, perguntou como ele podia duvidar dela, depois disse que aquilo era humilhante. Que estava sendo acusada por uma simples empregada sem nenhuma prova. Mas Roberto manteve o olhar firme e repetiu o pedido. "Coma." Ela hesitou, fingiu estar ofendida e depois, com um teatro ensaiado, pegou a colher. Colocou um pouco de comida na boca e parou. Silêncio. Lourdes segurava a respiração. Roberto encostou as costas na cadeira, fechou os olhos e soltou o ar. Disse que aquilo era um absurdo, que não podia permitir esse tipo de atitude e que Lourdes estava demitida naquele instante. Levantou da cadeira, virou-se de costas e caminhou em direção ao corredor. Lourdes viu quando Fabíola se virou discretamente, foi até a pia e inclinou a cabeça. Cuspiu a comida sem que ele visse. Mas Lourdes viu. De imediato, correu até o patrão e apontou. "Ela cuspiu, senhor. Ela cuspiu na pia. A comida está envenenada, ela sabia disso." Roberto voltou, sem entender, e olhou direto para a esposa. Ela limpava a boca com um guardanapo, disfarçando. Ele caminhou até a pia e viu vestígios da comida escorrendo pela louça. O sangue dele subiu. "Por que você cuspiu?" perguntou. Fabíola tentou disfarçar, dizendo que estava com náuseas, que era apenas um mal-estar. Mas a expressão dela já não convencia. Nesse momento, o celular dela, largado sobre a mesa, vibrou. Ele pegou o aparelho, desbloqueado, e leu a mensagem que havia acabado de chegar. "E aí, o velho já morreu?" dizia o texto. O remetente era Mário. Roberto olhou para Lourdes, que apenas assentiu com a cabeça. Era esse o nome que ela tinha mencionado. Ele encarou a esposa, incrédulo, como se não reconhecesse mais quem estava ali na sua frente. Pegou o celular do próprio bolso e começou a discar. Fabíola se apavorou. "Você está ligando para a polícia? Você vai acabar com a nossa vida por causa de uma mentira absurda?" gritou. Mas ele não respondeu. Confirmou os dados com a atendente e informou que precisava de uma viatura com urgência. Enquanto ele falava, Fabíola recuou em direção à porta. Lourdes tentou bloquear a saída, mas foi empurrada com força. Fabíola saiu empurrando Lourdes com tanta força que a mulher quase caiu sobre a mesinha do corredor. Sem tempo de reagir, Lourdes apenas conseguiu gritar o nome dela. Mas a patroa já atravessava a entrada da mansão, correndo descalça com o vestido elegante, arrastando pelo chão. Roberto, ainda com o celular colado ao ouvido, avisava a atendente da polícia o que estava acontecendo em tempo real. Ela fugiu agora, saiu correndo pela lateral da casa. Um carro preto está esperando na esquina, sedã, vidros escuros. Ela acabou de entrar. "Anote aí, por favor." Corri para a frente da casa e vi a placa. "Vou passar agora." A atendente do outro lado já coordenava o envio das viaturas próximas, enquanto Roberto seguia descrevendo os detalhes. Do lado de fora, o carro arrancava com violência. O som dos pneus cantando no asfalto ecoava pela rua. O motorista era Mário. Dentro do veículo, o clima estava em ebulição. Fabíola jogou a bolsa no banco de trás e bateu com força no painel, exigindo que ele acelerasse. "Você é um idiota, Mário, um completo inútil. Era só seguir o plano, mas não. Você deixou tudo escapar das mãos. Devia ter me ouvido, eu deveria ter feito tudo sozinha." Mário, com as mãos trêmulas no volante, tentava manter o controle do carro e da própria respiração. "Eu fiz o que você mandou. Eu me envolvi nisso tudo por sua causa, por amor a você. Eu acreditei que a gente teria um futuro juntos, e agora estamos sendo perseguidos pela polícia. Isso não era parte do acordo." Ela virou o rosto para ele com desprezo e respondeu sem nenhum filtro. "Acordo? Que acordo? Você sempre foi só uma ferramenta, um brinquedo conveniente. Você achou mesmo que eu te amava? Que eu ia viver feliz ao seu lado depois de tudo isso?" As palavras bateram forte. Mário apertou o volante, os olhos começando a arder. Tentou se concentrar na estrada,
mas já não via com clareza. O que ele acreditava ser uma história de amor estava se desmontando frase por frase. Fabiola não parava. Dizia que ele era só mais um fracassado, que não tinha dinheiro, que não tinha presença, que se fosse esperto, teria se afastado logo no início. Agora você me colocou nessa situação. E se quiser ajudar em alguma coisa, que pelo menos despiste a polícia. Se fizer isso, eu te dou algum dinheiro antes de sumir, prometeu, olhando para ele como se aquilo fosse uma grande generosidade. Mas Mário não queria dinheiro, nunca quis, queria ela. Queria um lugar ao lado dela. Queria uma vida construída juntos, ainda que torta. Só que naquele momento, ele compreendeu que nunca houve amor de verdade da parte dela. Que era só manipulação, jogo, interesse. Olhou pelo retrovisor e viu a viatura surgindo à distância. Estavam próximos, mas ainda dava tempo de fugir. Fabiola olhou também e ordenou. Acelera, vai, sai daqui, não para agora. Mas Mário não respondeu. Os ombros dele baixaram lentamente, o pé saiu do acelerador. O carro foi perdendo velocidade até que ele o encostou no meio-fio com cuidado. Antes que Fabiola entendesse o que estava acontecendo, ele desligou o motor, abriu a porta do motorista e saiu com as mãos erguidas. Os olhos dele estavam marejados. Eu errei, mas eu não sou como você, murmurou, enquanto os policiais saíam da viatura e o abordavam com as armas em posição. Fabiola começou a gritar de dentro do carro. Seu covarde, você vai deixar tudo acabar assim? Vai entregar a gente? Você é um inútil, um fraco, um lixo. Ela tentou sair do veículo, mas foi imediatamente cercada pelos agentes que a contiveram antes que corresse. Enquanto isso, Mário era algemado sem resistência, com a cabeça baixa sem dizer mais nada. Fabiola continuava exaltada, xingando ele, xingando os policiais, dizendo que era tudo mentira, que tinha sido enganada, que estavam confundindo ela com outra pessoa. Mas ninguém acreditava. O nome dela já estava na ocorrência. A descrição do carro, a placa, tudo havia sido passado por Roberto, que ainda estava em contato com a polícia e, naquele momento, vinha de carro em direção ao local, acompanhado por Lourdes. Mário foi colocado dentro da viatura com calma, em silêncio. Fabiola não. Ela debatia-se, dizia que ia processar todos, gritava com os policiais, tentava convencer um deles de que estava sendo vítima de uma armação. Um dos agentes pediu que ela se calasse, mas isso só aumentou o escândalo. Os moradores da região começaram a aparecer nas janelas, observando a movimentação da viatura e da mulher desesperada sendo empurrada para dentro do carro. Ela olhou para Mário com ódio e cuspiu no chão, dizendo que ele era um traidor, que ia se arrepender de ter estragado tudo. Mas ele nem olhou de volta. Mário apenas se acomodou no banco da viatura, respirou fundo e fechou os olhos. Sentia um peso enorme no peito, não pelo que estava acontecendo, mas por finalmente ter visto com clareza a pessoa com quem se envolveu. Era tarde demais para voltar atrás, mas ainda havia tempo para assumir a culpa pelo que fez e aceitar as consequências. A perseguição tinha terminado, o plano de Fabiola havia falhado, e pela primeira vez desde o início daquela noite, tudo começava a sair do controle dela. Minutos depois da prisão, um carro preto parou lentamente ao lado da viatura. Era Roberto, com Lourdes ao seu lado. Ele desceu sem dizer uma palavra, com o semblante sério, o rosto ainda marcado pelo choque da noite. Lourdes saiu logo atrás, também em silêncio, observando a movimentação ao redor. Fabiola estava de pé, algemada, discutindo com os policiais e tentando convencer qualquer um que estivesse por perto de que tudo não passava de um mal-entendido. Vocês não estão entendendo, isso foi uma armação. Essa mulher, essa empregada, ela quer destruir a minha vida, ela sempre me odiou, gritava enquanto se debatia. Roberto parou a poucos metros de distância e apenas a observou. Não respondeu, não pediu explicações, não mostrou nenhum sinal de dúvida. Fabiola, ao notar a presença dele, intensificou os gritos, dizendo que ele estava sendo manipulado, que tudo era um engano, que ainda era sua esposa e que ele deveria defendê-la. Mas ele permaneceu imóvel, com os olhos fixos nela, como se estivesse diante de uma completa estranha. Lourdes, por sua vez,
Não conseguia conter o que vinha guardando há anos. Deu um passo à frente, olhou firme para Fabiola e disse em voz firme: "Você me humilhou todos os dias. Fez questão de me rebaixar como se eu fosse menos do que nada. Passou anos me tratando como lixo, me acusando sem motivo, me olhando como se eu não fosse humana. Mas nem em meus piores pensamentos eu imaginei que você fosse capaz de planejar a morte do próprio marido." Fabiola riu com desprezo, tentando desviar o olhar, mas Lourdes continuou: "Você teve tudo o que muitas sonham, mas nunca foi suficiente. Sempre quis mais. Sempre achou que o mundo devia se curvar diante de você. Mas agora está vendo que nem tudo se compra, nem tudo se manipula. E hoje você vai embora sabendo que foi uma mulher simples, a mesma que você humilhou. Quem impediu que você matasse um homem bom?" Roberto permaneceu em silêncio, mas a emoção era visível nos olhos dele. Quando Fabiola tentou se aproximar, os policiais a contiveram. Ela gritou dizendo que ainda era a dona daquela casa, que eles pagariam caro por tudo aquilo, que ia processar todos. Mas ninguém respondeu. Um dos agentes fechou a porta da viatura enquanto ela continuava vociferando. Ninguém mais queria ouvir. Mário já estava sentado dentro do outro veículo, cabisbaixo, com as mãos ainda presas e o olhar fixo no chão. Quando Roberto passou por ele, o rapaz levantou os olhos com dificuldade e disse com a voz baixa: "Eu sinto muito. Eu errei. Achei que estava fazendo por amor, mas agora eu sei que só fui usado." Roberto apenas assentiu com a cabeça. Não havia mais nada a dizer. A dor estava ali, mas não havia espaço para ódio. O que restava era o vazio do que quase aconteceu. Os dois veículos foram embora, um atrás do outro, em silêncio. Lourdes e Roberto voltaram para o carro. No caminho de volta para casa, o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer conversa. Ambos tentavam processar o que tinham acabado de viver. A noite, que começou com flores, música e jantar, terminou com viaturas, confissões e uma tentativa de assassinato. Quando estavam a poucos quarteirões da mansão, Roberto quebrou o silêncio. Olhou de relance para Lourdes e perguntou com sinceridade: "Você toparia continuar aqui? Não como empregada, como governanta. Eu preciso de alguém que eu possa confiar. E depois do que você fez hoje, eu tenho certeza que essa pessoa é você." Lourdes ficou sem palavras por alguns segundos. Estava cansada, emocionalmente esgotada, mas a proposta fez seus olhos se encherem de lágrimas. "Se o senhor acha que eu sou capaz, então sim, eu aceito. E agradeço muito pela confiança", respondeu com um sorriso discreto, a voz embargada. Era mais do que um novo cargo. Era respeito, reconhecimento, algo que ela nunca havia recebido daquela casa até agora. Ao chegarem na mansão, pararam por alguns segundos diante da porta. A mesma entrada por onde Fabiola saíra correndo horas antes. Tudo estava em silêncio. Os móveis, a luz da sala ainda acesa, os pratos ainda sobre a mesa de jantar. Tudo parecia congelado no tempo. Lourdes entrou primeiro, respirou fundo e começou a recolher os vestígios daquela noite. Roberto caminhou até o centro da sala, olhou para o lugar onde quase perdeu a vida e depois se sentou, esgotado. Ficaram ali por alguns minutos, um cuidando do que podia, o outro pensando em tudo o que deixou passar. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Não era mais só uma casa bonita. Agora, era um lugar onde a verdade tinha vencido e onde o respeito começaria a ser construído finalmente do jeito certo. Na manhã seguinte, a casa parecia outra. As cortinas foram abertas mais cedo, a luz do sol invadia os corredores sem encontrar resistência e até o som da limpeza feita pelos funcionários soava mais leve. Lourdes, agora oficialmente como governanta, caminhava com postura serena pelos cômodos, orientando as tarefas com voz firme, mas gentil. Cada funcionário que cruzava com ela a cumprimentava com respeito e um leve sorriso, como se todos soubessem que aquele cargo não lhe foi dado por acaso, mas conquistado por mérito, coragem e lealdade. Ela não precisava levantar o tom para ser ouvida, bastava olhar nos olhos.
Sua autoridade era natural, construída com anos de serviço silencioso e agora com um ato de bravura que salvou a vida do patrão. Roberto, mais reservado do que de costume, passou a manhã em seu escritório. A porta estava entreaberta e ele escrevia com atenção, letra firme, em um papel de alta gramatura. Tinha tentado começar aquela carta algumas vezes antes, mas sempre travava. Não era fácil colocar em palavras o que sentia. Não depois de quase ter sido morto pela própria esposa. Não depois de ter tido a vida salva por alguém que muitos sequer notavam na casa. Mas naquele dia, ele conseguiu. Dobrou o papel com cuidado, colocou dentro de um envelope e foi pessoalmente até a ala de serviço, onde Lourdes organizava as tarefas do almoço. Ela o viu se aproximando e, por instinto, recuou levemente, achando que fosse dar algum aviso ou pedir alguma alteração no menu. Mas ele estendeu o envelope e disse com firmeza: "Isso aqui é meu agradecimento. Não é apenas por ontem, Lourdes. É por todos esses anos em que você esteve aqui, mesmo sendo ignorada, mesmo sendo desrespeitada. Você continuou fazendo mais do que seu trabalho. Você me salvou. E isso vale mais do que qualquer fortuna." Lourdes recebeu o envelope com as mãos trêmulas. Não sabia se abria ali mesmo ou se esperava um momento de privacidade. Mas bastou ver o olhar sincero de Roberto para que seus olhos começassem a marejar. Ela respirou fundo. Tentou controlar a emoção, mas não conseguiu impedir que a lembrança dos primeiros anos naquela casa invadisse sua mente. Lembrou das broncas injustas, dos olhares de desprezo de Fabíola, das noites em que chorava baixinho no quarto dos fundos, imaginando se um dia seria tratada com um mínimo de dignidade. E agora, ali estava ela, sendo reconhecida pelo dono da casa, não como uma empregada qualquer, mas como alguém em quem ele confiava plenamente. Ela apertou o envelope contra o peito e disse em voz baixa: "Eu só fiz o que achava certo, mas ouvir isso do senhor, depois de tudo, significa muito para mim." O dia seguiu com uma atmosfera mais leve, apesar de todo o desgaste emocional. A casa estava em silêncio, mas não era o silêncio tenso de antes. Era um silêncio confortável, como se o ambiente também estivesse recomeçando, se adaptando a uma nova fase. Por volta do meio da tarde, o telefone de Roberto tocou. Ele atendeu com calma, e do outro lado da linha estava seu advogado. A ligação foi objetiva. Fabíola e Mário haviam sido formalmente acusados. Os indícios reunidos eram suficientes, e os dois responderiam criminalmente por tentativa de homicídio e associação criminosa. Roberto agradeceu, desligou o telefone e ficou por alguns segundos olhando para a tela desligada. Não havia alívio no rosto dele, nem raiva. Havia apenas aceitação. As peças estavam todas no lugar agora. A verdade tinha vindo à tona. E a justiça, enfim, estava sendo feita. Ele se levantou, atravessou a sala e foi até a varanda. Lá, Lourdes cuidava das plantas com dedicação, organizando os vasos e limpando algumas folhas ressecadas. O sol já começava a baixar e o clima estava ameno. Roberto encostou no batente da porta e disse com naturalidade: "Lourdes, será que você tira um tempo para tomar um café comigo? Acho que a gente precisa finalmente sentar e conversar como pessoas que se respeitam." Ela olhou para ele e sorriu. Aquele tipo de sorriso calmo de quem sobreviveu a uma tempestade e agora aprecia a brisa leve que vem depois. "Claro, senhor. Vai ser um prazer", respondeu, deixando os vasos de lado e limpando as mãos no avental. Os dois se sentaram em cadeiras simples com uma pequena mesinha entre eles. O café foi servido sem cerimônia, sem empregados ao redor, sem protocolo. Apenas os dois, em silêncio, observando o jardim à frente. "Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança."